digo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento, alçarás a voz. E buscares a sabedoria como a prata, e como os tesouros escondidos, a procurares. Então entenderás o temor do Senhor, e achará o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juiz e conserva o caminho dos seus santos. Então entenderás justiça, juiz e equidade, todas as boas veredas. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. Pai, essa é a tua palavra, Jesus. Obrigado por essa palavra. Foi essa palavra, Senhor, que o Senhor colocou no meu coração para me transmitir para a tua igreja. Pai, é a tua palavra, Senhor. Senhor, tu conhece e sonda meu coração. Eu estou aqui, Jesus, para entregar a tua palavra. Deus, que não saia nada de mim, que nesse momento, Pai, o meu eu, Senhor, desapareça. E o que o Senhor apareça na minha vida neste momento. Para que os irmãos, para que essa palavra, Senhor, seja transmitida com bom entendimento. Para que cada um, Senhor, saia com a porção dessa palavra e guarde no seu coração. E que essa palavra, Senhor, haja transformação, haja edificação, haja libertação, Senhor, e haja transformação, Pai, para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus, aleluia. Eu vou falar nessa noite sobre sabedoria. Eu até pedi ao Senhor para confirmar essa palavra. Eu fiquei assim, meu Deus, de tarde eu falei, Senhor, tu não confirmou a palavra. Aí eu fui no meu ateliê fazer um trabalho lá, voltei em casa e meu esposo está dentro do banheiro, meu esposo fala, sabedoria. Eu falei, obrigada, Senhor. Porque às vezes a gente procura o Senhor confirmar em um louvor, em alguém falar, mas às vezes Deus usa os de dentro de casa, né, para falar. Então meu esposo falou a palavra sabedoria. Eu falei assim, Deus, o Senhor confirmou a minha palavra. Eu estava arrumando meu cabelo, ele conversando comigo, e eu estava tão cheia assim de Deus, agradecendo a Deus por aquela palavra que ele falou. Ele falou, por que você ficou em silêncio? Eu também não falei nada, porque eu sabia que o Senhor tinha me respondido naquele momento. Então o Senhor, ele não nos deixa assim, desamparado. Ele sempre tem a resposta para tudo que nós perguntamos. Tudo que nós perguntamos para o Senhor, Ele nos responde. Então, por isso que devemos confiar e entregar e descansar no Senhor. E a palavra que o Senhor me deu é como ter uma família bem-sucedida. Nós sabemos que existe um tripé para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida, uma família bem-sucedida, que é o conhecimento, a sabedoria e a inteligência. Quando nós temos esse tripé, a nossa vida é bem-sucedida. Nós não podemos viver uma vida bem-sucedida sem andar com esse tripé. Isso aqui eu aprendi há muito tempo atrás com o pastor Davi. Ele ainda morava em Brumado. E eu ouvi essa palavra, eu guardei no meu coração. Eu falei assim, eu ficava pensando, meu Deus, para mim ter uma vida bem-sucedida, eu preciso ter o tripé. E para você encontrar esse tripé, é só na palavra de Deus. É só lendo a palavra de Deus. E Provérbios, ele nos ensina muito como ter uma vida edificada no Senhor. E nós sabemos que o temor,
para termos sabedoria, primeiro é temer ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Então, quando nós tememos ao Senhor, nós somos sábios, nós temos inteligência e nós temos conhecimento, porque se eu tenho sabedoria, eu vou buscar algo. Eu não vou só ter sabedoria, eu preciso buscar. E eu vou falar de uma sabedoria divina, porque existe também a sabedoria terrena, porque muitas pessoas têm uma sabedoria muito grande, mas da palavra de Deus não tem sabedoria, porque não busca a palavra de Deus. E para a gente ter uma sabedoria da palavra de Deus, a gente precisa buscar. Às vezes a gente lê, a gente não entende, mas a gente pede o Espírito Santo para nos ajudar a entender a palavra de Deus. E o livro de Provérbios, uma boa parte foi escrita por Salomão. Nós sabemos que Salomão foi filho de Davi com Betseba. Salomão, ele foi o terceiro rei de Israel. No início do seu reinado, ele escreveu muitos provérbios. E interessante que o rei Salomão, ele era muito inteligente, né? Porque, eu falo, ele construiu o templo, né? Ele construiu o templo do Senhor, que Davi não construiu e ficou para ele construir aquele templo. Mas ele não se conformou com aquilo, porque ele era rei, porque aquela sabedoria para ele era pouca. Ele não tinha como é que ele sabia, ele tinha sabedoria terrena, mas e a do céu? E a divina, porque para mexer com gente ele precisava de uma sabedoria vinda de Deus. Então o que Salomão faz? Ele pede a Deus sabedoria. Ele pede a Deus, ele poderia pedir qualquer coisa ao Senhor, mas ele pediu: Deus, me dê sabedoria. Me dê sabedoria, porque quando nós pedimos sabedoria, o resto que ele nos dá é lucro. Então nós precisamos ser sábios. E esse mundo está indo de mal a pior. Se nós não formos sábios, como é que nós vamos conseguir ganhar almas para o Senhor Jesus? Porque as pessoas estão perdidas. Se a gente não buscar de Deus uma sabedoria do alto, como é que eu vou falar de Jesus? Como é que eu vou mostrar Jesus? E nós precisamos buscar dentro da nossa casa. Nós precisamos ser mulheres sábias, precisamos ser mulheres cheias da presença de Deus. Nós não podemos brincar mais com nada. O mundo está perdido. As coisas estão acontecendo que a gente fica assim: meu Deus, como é que pode ser? É porque as pessoas estão tão vazias de Deus, as pessoas estão tão distantes de Deus, que elas procuram o alívio da sua alma em qualquer outra coisa, mas menos na palavra de Deus. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscarem de todo o coração. Tá assim, gente, tantas pessoas deprimidas, tantas pessoas ansiosas, tantas pessoas desesperadas, porque não procura a sabedoria do alto. Não é errado estudar, precisamos estudar, precisamos ter uma profissão, mas não podemos deixar o estudo, a inteligência da terra roubar a sabedoria do céu, porque se deixar, nós perecemos. Nós perecemos, e nós não estamos aqui para perecer. Nós estamos aqui de passagem. Nossa morada não é aqui. A nossa morada é no céu. Mas enquanto nós estamos aqui, nós precisamos ser o povo mais sábio da terra. Nós precisamos buscar conhecimento, buscar sabedoria do Senhor. Precisamos entender que é do Senhor que vem a nossa força. E não é de qualquer jeito que nós vamos encontrar sabedoria. Precisamos buscar ao Senhor. Precisamos entrar dentro do nosso quarto. Deus, me ensina a ser sábia. Essa palavra falou muito comigo. O Senhor estava falando muito comigo. Eu falei: Deus, que palavra eu vou falar? O Senhor falou sobre sabedoria. Eu falei: Deus, me ensina a ser sábia, Senhor. Me ensina a ser sábia para falar, Jesus. Me ensina a ser sábia para olhar para o meu irmão, Senhor. Me ensina a ser sábia, Senhor, para identificar a dor do meu irmão. Me ensina a ser sábia, Senhor, para aquele momento certo eu soltar a palavra certa naquele momento, Deus. Esses dias eu falei: Deus,
Eu tenho uma amiga que há muito tempo eu conheço ela. Eu falei, Deus, eu conheço essa amiga há tanto tempo, Jesus. A gente conversa sobre tudo. Às vezes eu falo algumas coisas assim. Ela sabe que eu sou evangélica, mas eu nunca me aprofundei, meu Deus, em falar do Senhor para ela. Se o Jesus voltar, e aí? Eu não lancei a semente, porque nós não estamos aqui para convencer ninguém a vir para a igreja e aceitar Jesus, mas nós precisamos lançar a semente. E nós só lançamos uma semente quando nós temos sabedoria do céu. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria. E naquele momento ela começou a conversar comigo, e ela começou a falar, e ela lançou uma palavra. Todo mundo fala que é filho de Deus. E ela falando assim, aí naquele momento o Espírito Santo falou assim: nem todos são filhos de Deus. Só é filho de Deus aquele que reconhece Ele como o único, suficiente Salvador da sua vida. Ela falou, eu lancei essa palavra, nem todos são filhos de Deus. Os que não aceitaram Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida, eles são criaturas, eles foram criados por Deus. Eles só se tornam filhos de Deus quando ele aceita Jesus. Então naquele momento eu falei, Deus, obrigado, Senhor, pelo Senhor me dar sabedoria para eu lançar essa palavra, para eu não perder a oportunidade. No momento que ela falou, eu parei, mas o Espírito Santo me lembrou, olha a chance que você tem. Quantas vezes nós deixamos perder uma chance de falar de Jesus, de mostrar Jesus por causa do medo, da insegurança, da falta de sabedoria, porque nós só encontramos sabedoria quando nós lemos a palavra, quando nós mergulhamos nela, e nós precisamos urgentemente ter sabedoria. Nós temos que buscar o conhecimento do céu, sim, temos que buscar o da terra também, mas em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Nós temos que entender que o reino de Deus é em primeiro lugar. Nós precisamos entender que a terra está gemendo, está chorando. E muitas vezes nós deixamos o nosso eu, o nosso orgulho roubar aquilo que é de Deus. E Deus requer isso de nós, irmãos, que nós possamos buscar a Deus a cada dia, que nós possamos entender, Deus, me dê sabedoria, me dê conhecimento, me dê, Senhor, me ajuda, Deus, a cada dia esforçar. Eu sei que não é fácil, buscar sabedoria, porque é tantas coisas que quer nos atrapalhar, nos tirar da presença de Deus, mas que nós possamos tirar, nem que seja meia hora, para buscar sabedoria do céu. Aleluia. E sabedoria significa pensar, viver e pensar em conformidade com a verdade de Deus, com seus caminhos, com seus desígnios, e considerar a totalidade da vida do ponto de vista de Deus, crendo que tudo, quando Ele diz, é certo e verdadeiro, sendo Ele um único padrão digno para orientar a nossa vida. Obter a sabedoria é muito melhor do que possuir prata e ouro. Obter a sabedoria só obtém a sabedoria quem busca um relacionamento com Deus. Então, para mim ter sabedoria não é fácil, não. Preciso ter renúncia, preciso ter uma disciplina, porque sem disciplina a gente não consegue ter a sabedoria. E nós precisamos buscar a sabedoria. E no Antigo Testamento, as pessoas sábias eram aquelas pessoas que trabalhavam com artesanato, que trabalhavam fazendo roupa. Isso era a pessoa sábia. Então Salomão não pediu essa sabedoria a Deus, porque essa sabedoria aqui é fácil, é só você estudar, você busca. A do céu não, você tem que pagar um preço para você ter a sabedoria. Por isso que muitas vezes nós não esforçamos para isso, porque não é fácil você ficar um tempo orando, um tempo buscando a Deus, ficar um tempo conversando com a pessoa para mostrar as coisas do céu para a pessoa. E é isso que o Senhor quer de nós. Nessa noite eu vou compartilhar uma história de uma mulher que ela não foi sábia. Nós falamos dela, o início da história dela é uma história assim bonita, mas quando ela teve os seus filhos, ela não foi sábia. Agora eu vou entrar na família, a sabedoria na família.
O nome dela é Rebeca. E Rebeca, a gente vê a história de Rebeca, uma história muito linda. Uma história que ela foi ao encontro de Isaac. Então a gente vê aquela história de uma menina bem bonita, elegante. Muito linda a história de Rebeca. E Rebeca, todos nós temos um nome e temos um significado. E o significado do nome de Rebeca, aquela que une. Só que eu acredito que Rebeca, ela não prestou muita atenção no significado do nome dela. Porque antigamente, o significado do nome era muito interessante. E Rebeca, ela não prestou atenção no significado do seu nome. E Rebeca, ela casou. Nós sabemos que Rebeca, ela teve 2 filhos. E antes dela ter esses 2 filhos, esses 2 filhos começou a mexer na sua barriga, começou a agoniar ela, e ela orou ao Senhor. Ela perguntou ao Senhor o que é que estava acontecendo, que ela não estava entendendo por que estava aquela briga dentro da barriga dela. E aqui em Gênesis 25 e 22 diz: os filhos lutavam dentro do ventre dela. Então disse: se é assim que eu vivo? E consultou o Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, pois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Então essa foi a palavra que o Senhor deu para Rebeca. O que me chama a atenção aqui, quando nós oramos e o Senhor nos dá uma palavra, nós precisamos de sabedoria para entender o significado daquela palavra. E Rebeca, ela não teve sabedoria, naquele momento ela não entender, ela falar: Deus, me ajuda, Senhor, a entender o significado daquela palavra, a ficar pensando sobre aquilo, a ficar imaginando, será o que o Senhor quer falar comigo através disso? E Rebeca, ela não fez isso. E nós precisamos em nossa vida, quando o Senhor falar, a gente perguntar para o Senhor: o que é que o Senhor quer de mim? O que é, Senhor, que o Senhor está falando para mim? Eu estou entendendo da maneira certa ou estou entendendo da maneira errada? E Rebeca, ela não teve essa sabedoria do céu. E ela, por não ter essa sabedoria do céu, ela causou uma grande confusão dentro da sua casa. É por isso que a Bíblia fala: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola ela destrói. Então Rebeca, ela não teve a sabedoria do céu, ela não soube edificar a sua casa. Ela já tinha uma palavra do céu, Deus já disse, seria 2 nações. O nome dela, o significado que une. Ela tinha que unir. Se Deus já tinha falado que era 2 nações, ela tinha que ter esse entendimento e conhecimento da palavra de Deus, né? E não deixar que o inimigo entrasse no coração dela para causar discórdia entre a sua família. E aí eu vou falar de 3 pontos, né? O primeiro foi que Rebeca não teve sabedoria para discernir a voz de Deus. E o segundo ponto, ela não teve sabedoria e ela não honrou o seu esposo. Por que ela não honrou seu esposo? Porque o seu esposo estava lá sentado. Ele já não estava enxergando. Ele estava debilitado. Rebeca sabia que o seu esposo estava debilitado. Ela deveria respeitar o seu esposo. Irmão, essa história não é uma história bonita. Mas a Bíblia, ela não esconde nada. Ela mostra as qualidades e os defeitos. E eu quero trazer uma reflexão para que nós possamos entender a gravidade de não ser sábia, de não ter uma sabedoria do céu dentro da nossa casa. Então Rebeca ouviu ali aquela conversa com seu esposo, ela ficou olhando de trás da porta, porque ela tinha
eu vou falar que ela tinha uma preferência. Porque tinha assim, ela preferia pelo filho Jacó. E Isaac pelo filho Esaú. Jacó porque acho que ficava mais dentro de casa. E Esaú era mais da caça. É aquele jovem que gostava de trabalhar. Jacó era mais o serviço dentro de casa. E ela tinha essa preferência. Eu acho que por ficar muito com o filho, ela pegou mais esse afeto. E nós temos que ter cuidado, porque às vezes tem filho que ele é mais carinhoso com a gente. E tem um filho que ele é mais assim duro. Mas ele tem um coração. Ele tem sentimentos. Só que às vezes, se a gente não ter cuidado, a gente deixa de identificar esse sentimento do nosso filho. E acaba ficando só conversando com aquele que é mais carinhoso, aquele que pergunta mais por você. Eu acredito que Jacó era assim com Rebeca. E já Esaú era mais assim, trabalhador, né? E gostava. E falava, pai, hoje eu fiz uma caça, peguei vários animais e tal. Então assim, tinha essa preferência. Ela não teve a sabedoria de entender, de criar os seus filhos. Então nós temos que ter sabedoria de criar os nossos filhos. Saber que todos os filhos são amados. Mesmo que porque a personalidade tem personalidade diferente, mas precisamos tratar todos iguais. Só que aí nesse momento Rebeca, ela ouviu a conversa do seu esposo com Esaú. E aí foi lá e falou para Jacó: olha, eu ouvi a conversa do seu pai. Então ela já foi uma fofoqueira. Ela já foi fofocar para o filho. Uma coisa horrível. Cadê a sabedoria de Rebeca? Então nós temos, às vezes a gente acha que não é uma fofoca. Às vezes tem um irmão conversando, eu ouvi isso, o irmão falar isso. Mas isso é uma fofoca, não agrada o coração de Deus. Nós estamos dando legalidade para o inimigo trabalhar na nossa vida, para o inimigo agir na nossa vida. Porque se a gente não ter cuidado, o inimigo ele age na nossa vida, mesmo dentro da igreja. Porque a gente pensa que é pequeno e não tem problema, tem problema. Deus, ele é muito exigente. Imagine, irmão, Deus, ele deu o seu único filho para morrer por nós. Foi por sangue. Ele nos amou, ele precisou sofrer, ele precisou carregar uma cruz pesada por mim. Então nós podemos viver uma vida de qualquer jeito. Nós podemos brincar com as coisas do céu. Não tem problema, não tem sim. No céu só vai entrar os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Se estiver alguma coisa na minha vida que eu não estou deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de mim, e Jesus voltar, infelizmente eu não vou subir. Porque no céu, o céu é santo. E hoje em dia nós não estamos entendendo isso. Nós estamos brincando com a santidade. Precisamos ser santo na nossa maneira de falar, de agir. Não existe brincadeira santa, irmão. Não existe brincadeira santa. É uma mentirinha, não. Mas Deus não aceita mentira. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ter cuidado para a gente não ferir. Às vezes a gente fere até os de casa. A gente tem que ter cuidado. Às vezes a gente fala algo com o nosso esposo e acaba desonrando ele. Nós temos que ter muito cuidado. Nós temos que entender que a nossa família é um projeto de Deus. O inimigo, ele tenta todos os dias destruir a família. Porque foi Deus que criou a família. Foi Deus que criou a família. Então precisamos estar atentos. Precisamos buscar todos os dias a presença de Deus. Então Rebeca, ao invés de buscar a presença de Deus, ela foi colocar intriga, ela foi desonrar o seu esposo. Aquele esposo que ela amava. E ela deixou o inimigo entrar no coração dela. Ela deixou o inimigo colocar que eu falei aqui, colocar a discórdia entre irmãos. Ela que colocou a discórdia entre irmãos. Ela falou
o que o pai estava falando para o filho. Ela não tinha que fazer aquilo, porque ela estava debaixo de uma palavra. Ela já sabia que teria 2 nações. E o nome dela era para unir, não era para desunir. Só que ela não teve a sabedoria dos céus. Que nós possamos procurar, irmão, buscar a sabedoria do céu. Procurar, falar, Deus, me dê sabedoria do céu para criar os meus filhos. Para eu não colocar um filho contra outro, meu Deus. Para que os meus filhos possam ser unidos. Para que eles possam ter amor um com o outro. E servir ao Senhor. Porque o Senhor só está na casa onde tem união. Deus não está na discórdia não, irmão. Quando está muita discórdia é o inimigo. Temos que expulsar ele da nossa casa. Temos que falar aqui não. Porque onde Jesus mora, o inimigo não entra. O inimigo, ele não pisa os pés na nossa casa quando nós declaramos que ela é do Senhor Jesus. Quando nós não aceitamos ele dentro da nossa casa. Em nome de Jesus, irmãos, que a partir de hoje nós possamos entender que a nossa casa é do Senhor Jesus. E os nossos filhos é para a glória do Senhor Jesus. Um foi chamado com um propósito, outro com outro propósito, mas vai cumprir o propósito na vida de cada um. Não podemos ter preferência por nenhum filho. Nós temos que ter esse entendimento, essa sabedoria do céu. E o terceiro ponto, Rebeca, ela foi a causadora de intrigas. Ela causou confusão entre os irmãos. E vemos aqui no 25, no 27 e 41, no verso 41. Passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção que o seu pai tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Então Rebeca, ela causou um ódio no coração do seu irmão. Esaú, ele ia matar o irmão dele só depois que o pai morresse, porque ele amava o pai, ele não queria que o pai passasse por aquela dor. Mas o inimigo colocou um ódio no coração de Esaú. Colocou um ódio. Depois que o meu pai falecer, que eu passar aqueles dias de luto, eu vou matar Jacó. Eu vou destruir a vida de Jacó. Então, por causa de uma palavra, por causa de querer uma coisa antecipada. Se Deus disse que ia ter 2 nações, ia ter 2 nações. A bênção, Jacó ia receber a bênção também de Deus. Porque Deus conhece, antes que ele nos formasse, ele já sabe quem eu seria. Ele sabe quem você seria. A gente não precisa querer nada de ninguém. Não precisa querer tomar nada de ninguém. Porque o que Deus preparou para mim, vai vir para mim. Vai vir nas minhas mãos. E Rebeca, ela não teve esse entendimento. Que possamos entender isso. A palavra de Deus. Que o Senhor, o que Deus tem preparado, ele não vai, a palavra dele não volta atrás. A palavra dele é fiel para cumprir na vida daqueles que o temem e obedecem à palavra dele. A palavra dele não volta vazia, porque ele é muito santo, ele é poderoso, ele é tremendo. Não é por acaso, irmão, nada é por acaso em nossa vida. Tudo temos um aprendizado. E naquele momento que Rebeca viu que estava conversando ali, qual era dela, sair. Eu não vou fazer isso, porque eu estou debaixo de uma palavra. Às vezes nós ouvimos, eu não vou aumentar essa conversa, eu não vou falar, eu não vou causar intriga, porque eu estou debaixo de uma promessa. Eu já ouvi a voz de Deus. Uma vez que nós ouvimos a voz de Deus, nós temos que ter total segurança na voz de Deus. Se o Senhor falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Talvez você entrou aqui preocupado, desesperado, sem saber. Mas se o Senhor te prometeu, Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir.
Ele cumpre as promessas. A palavra dele não vai voltar vazia na sua vida. Se ele prometeu te abençoar, ele vai te abençoar. Ele vai derramar bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Não desista. Não desista de guerrear pela sua família. Lute pelos seus filhos. Fala, Satanás, o meu filho é do Senhor Jesus. Na vida dele você não vai agir. Vá profetizando. Nós temos que profetizar sobre a nossa casa. E Rebeca não teve essa sabedoria de profetizar na sua casa, de chegar na cabeça de um filho e falar: você é bênção, meu filho, você é bênção, são duas nações, Deus vai abençoar a família de vocês, vai abençoar a sua Jacó, a sua Esaú. Ela não teve essa sabedoria. Que nós possamos ter essa sabedoria de abençoar os nossos filhos, de profetizar bênção na vida dos nossos filhos, de entender que os nossos filhos que não são nossos, o Senhor deu para cuidar, é dele, é para a glória dele, é para o louvor dele. Então nós não temos que temer, preocupar, viver ansioso com nada, porque o Senhor, Ele cuida, Ele guarda a tua família, Ele protege a tua família. A sua família está debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Então, se habitamos, se a nossa família habita no esconderijo do Altíssimo, o mal não vai tocar, o inimigo não vai tocar na nossa família, porque nós estamos guardados, porque o Senhor diz que Ele coloca anjos para proteger a nossa casa, a nossa família. Os anjos nos acompanham. Eu sempre falo: Deus, coloca os teus anjos ao redor dos meus filhos. Deus, coloca os teus anjos ao redor do meu esposo. Ele vai viajar, Senhor. Eu sei que essa estrada é perigosa, mas coloca assim, Senhor, anjos ao redor. Coloca anjos ao redor. Fala nessa noite: Deus, coloca anjos ao redor da minha casa, da minha família, dos meus filhos. Proteja os meus filhos, Pai, na escola. Tantas ideologias, irmão, tantas coisas erradas está aí acontecendo. Se nós não pedirmos ao Senhor para proteger a mente dos nossos filhos, o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos filhos? O celular está acabando com as famílias, com as crianças. Hoje você vê assim crianças, elas ansiosas. Tantas crianças ansiosas, agoniadas. Será que nós estamos dando o nosso melhor para o nosso filho? Será que nós estamos sentando, dando atenção para o nosso filho? Eu acredito que Rebeca não fazia isso com seus filhos. Ela não sentava, porque já tinha história atrás. Ela poderia contar a história de Sara, de Abraão, mas ela não. Ela tinha o avô deles foi uma bênção. Deus fez tantos milagres. Ela poderia contar os milagres que Deus fez. Será que nós estamos contando as bênçãos que Deus fez na nossa vida para os nossos filhos? Será que os nossos filhos olham para nós e veem que nós somos uma mulher cheia de Deus? Ou somos mulheres briguentas, encrenqueiras? Nós temos que ter muito cuidado com isso. E por causa disso que Rebeca fez, Rebeca não teve uma vida bem abençoada. Rebeca, ela não teve o privilégio. O seu filho Jacó, o queridinho que ela tinha, foi embora. Rebeca não teve o privilégio de ver os seus netos. Esaú casou com mulheres que ela não gostava. Então houve uma destruição numa família por causa de uma mulher que não foi sábia. Olha, irmão, a Bíblia não fala para o homem ser sábio. Não tem nenhum versículo que fala. Mas a Bíblia, ela fala muito para nós. Nós precisamos ser sábias. Nós precisamos ser sábias. Muitas mulheres destroem os seus lares. Nós temos que pedir: Deus, nos dê sabedoria para que o meu lar seja edificado. Rebeca destruiu o seu lar, mas não viu seus netos, não viu os filhos dos seus filhos. Mas o Senhor teve misericórdia dos seus filhos. Lá na frente a gente vê quem foi Jacó. E a gente vê também quando Jacó saiu e veio ao encontro de Esaú, houve um perdão. Então que nós possamos, irmão, foi uma história triste, mas a misericórdia de Deus
alcançou a vida daqueles rapazes. Alcançou a vida dele. Então que nós possamos pedir ao Senhor sabedoria, conhecimento, entendimento da palavra de Deus. E em Provérbios é recheado de palavras para que nós possamos aprender a palavra de Deus, ter uma vida bem sucedida. Às vezes uma vida bem sucedida não é só financeiramente, mas Provérbios também ensina como a gente ter uma vida sucedida também financeiramente também. Então precisamos ler a palavra, meditar na palavra, ter conhecimento da palavra, para que nós possamos ganhar almas, para que nós possamos ajudar a família a vir para os pés do Senhor, para que nós possamos falar de Jesus com muito entendimento. Essa foi a palavra que o Senhor me deu, que o Senhor, que eu não pude expressar com tanta sabedoria, que o Senhor possa falar com vocês ao decorrer da semana, que ao decorrer das semanas vocês entendem. E o princípio de toda sabedoria primeiro é temer ao Senhor. Precisamos temer ao Senhor. Temendo ao Senhor, tudo vai bem. Tudo vai bem. E entenda, irmão, às vezes não está do jeito que você quer, do jeito que a gente almeja. É porque às vezes não estamos do jeito que o Senhor quer que estejamos. Nós precisamos perguntar para Deus: o que é, Deus, que eu estou fazendo que ainda eu não saí dessa prova? Porque não é normal vivermos o tempo todo em prova. Não é normal ficar o tempo todo em uma prova. Deserto é passagem, não é morada. Deserto nós passamos, recebemos a bênção, contamos, passamos de novo por outro processo. É assim, a vida do crente é assim, é vitórias, é lutas, depois vem vitórias. Todas as lutas você vai ter uma vitória para contar sobre aquela luta. Então que o Senhor venha falar mais no coração de vocês, amém? Deus abençoe. Glória a Deus.